Antes de mais, eu gostaria de saudar os jovens de Melilla, de Ceuta, os jovens da Madeira, de congratular os jovens da população por esta iniciativa da sua associação, a Associação da Juventude do Conselho de Povoação, que colocou em debate as problemáticas absolutamente prioritárias do desemprego jovem, da pobreza e da exclusão social, fazendo num ambiente transregional e possibilitou aos jovens de diferentes contextos europeus partilhar as suas experiências locais, as suas opiniões e procurar em conjunto soluções para lidar com estes problemas que, pela sua natureza e pela sua importância, têm que estar no topo de todas as nossas prioridades. A vossa iniciativa de juntar nos Açores jovens oriundos de diferentes regiões periféricas da União Europeia para discutirem o problema do desemprego jovem e fazerem o balanço do ano europeu do combate à pobreza e exclusão social, só pode ser aplaudida ao promover a participação dos jovens na vida pública e no debate público, participação que deve ser continuamente incentivada, pois possibilita sempre o aparecimento de novas ideias, novos modelos, de novas metodologias de trabalho que têm potencial para enriquecer o debate nas instituições políticas democráticas. Desde o início do meu mandato no Parlamento Europeu, eu tenho tido uma especial atenção para com as questões da juventude, porque acredito que esta geração é uma geração com grande valor, provavelmente a mais bem preparada que já tivemos. Precisamos da sua participação e, em muitos casos, não tivemos e não temos tido na Europa o engenho para a conseguir. Os jovens sofrem hoje particularmente com o flagelo do desemprego. Na União Europeia, a taxa de desemprego jovem atinge mais de 22%, sensivelmente o dobro da taxa geral de desemprego. Havia, em dezembro de 2009, 5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos desempregados na União Europeia. O desemprego e a precariedade no trabalho dos jovens é um dos maiores problemas que enfrentamos, mas a que temos que dar resposta. Não podemos arriscar-nos a perder os jovens para a exclusão social, nem podemos dar-nos ao luxo, nem correr o risco de termos uma geração perdida. Há muito a ganhar com a inclusão dos jovens na força de trabalho e na sociedade. Como sabem, o flagelo da pobreza e da exclusão social está ligado igualmente ao desemprego. E os números não podem deixar ninguém indiferentes. Mais de 80 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza na União Europeia. É um número maior que a população do maior país da Europa, a Alemanha, e é 8 vezes maior que a nossa população nacional. Como já mencionei também, 1 em cada 5 jovens na União Europeia está no desemprego. Estes dois dados, que estão obviamente interligados, dão-nos uma ideia da gravidade e do grau de importância que estes dois fenómenos têm na Europa. Se lhes juntarmos outros, como os que nos dão conta que 8% dos europeus não reúne condições materiais para ter acesso a bens essenciais, como o telefone ou o aquecimento, que o risco de pobreza dos desempregados aumentou desde 2005 de 39% para 45%, e que 9% da população europeia em idade ativa vive em agregados familiares em que ninguém tem emprego, facilmente concluímos que esta situação é inaceitável na Europa do século XXI e que temos que centrar nela os nossos melhores esforços. Face a este quadro negro, que fazer? Conformar-nos à ideia de estagnação económica, de hipoteca de toda uma geração nova, provavelmente a mais qualificada da história do nosso país e da Europa? Não. Claro que não, claramente que não o podemos fazer. O maior ativo da Europa e da União Europeia são as pessoas, e dentre estas são claramente os jovens. Logo, há que criar espaço para que vocês tenham oportunidades e as oportunidades que merecem. Não é aceitável que uma geração como a minha, que encontrou quando no seu acesso ao mercado de trabalho um sistema de proteção social de alto nível e a possibilidade de um emprego quase garantido, prive a vossa geração
se emancipar através de um emprego estável, de um sistema social sustentável e de dar o seu contributo à sociedade. No âmbito da vossa reflexão, deixem-me salientar a nova plataforma europeia contra a pobreza e a exclusão social que a Comissão Europeia apresentou no passado dia 16 de dezembro de 2010 como elemento principal da conclusão do ano europeu dedicado a este tema. Esta plataforma visa criar um novo quadro europeu para a coesão social e territorial no combate à pobreza e à exclusão social. Como é lógico, as novas propostas da Comissão visam ser realizadas em articulação com a nova Estratégia de Desenvolvimento da União Europeia, a Estratégia 2020, baseada na inovação, na qualificação das pessoas e no desenvolvimento inteligente. Na plataforma agora apresentada, a União Europeia, pela primeira vez na sua história, propõe aos Estados-membros um objetivo concreto de redução da pobreza. Ter menos 20 milhões de pobres ou excluídos até 2020. Para atingir este objetivo, bem como combater eficazmente o desemprego dos jovens, a Comissão conta também com as iniciativas Juventude em Movimento e Agenda para Novas Competências e Empregos. Permitam-me algumas palavras sobre estes dois programas. O programa Juventude em Movimento visa a promoção de novas oportunidades para os jovens, nomeadamente o que concerne à aquisição de novas competências através da promoção de estágios qualificados para uma maior e menor integração dos jovens no mercado de trabalho. Aposta ainda na promoção da qualificação superior através da reforma e modernização do ensino superior, de modo a incentivar a cooperação académica com parceiros mundiais. Os programas e iniciativas apoiados por este programa propõem ainda reforçar a dimensão internacional, permitindo que até 2020 todos os jovens da Europa tenham a oportunidade de realizar uma parte dos seus estudos noutro país, incluindo uma experiência de estágio profissional. Para tal, a Comissão irá propor um cartão de juventude em movimento a fim de facilitar a mobilidade. Por outro lado, a rede O Teu Primeiro Emprego de hoje irá auxiliar os jovens no acesso a oportunidades de emprego na Europa e, por conseguinte, encorajar os empregadores a criarem oportunidades de emprego. Pretende ainda promover o programa Erasmus para jovens empresários, tornando-o um programa promotor de mobilidade. A Agenda para Novas Competências e Empregos complementa esta iniciativa da Comissão Juventude em Movimento, que foi recentemente lançada e visa ajudar os jovens a adquirir os conhecimentos, as competências e as experiências que necessitam para tornar o seu primeiro emprego uma realidade. Inserida na nova Estratégia de Desenvolvimento UE 2020, a Agenda para Novas Competências e Empregos representa o contributo da Comissão para o objetivo de aumentar para 75% a taxa de emprego de homens e mulheres dos 20 aos 64 anos na União Europeia. A estratégia fixa igualmente os objetivos da União Europeia em matéria de redução do abandono escolar precoce para menos de 10% e de aumentar o número de jovens no ensino superior ou num curso de formação equivalente, no mínimo para 40%. Temos por isso que fixar-nos nos objetivos, combater os nossos motivos de insatisfação e de desmotivação, recordando aos jovens presentes que é possível fazermos melhor, como por exemplo tem sido feito aqui nos Açores, uma região modelo no que respeita a programas de emprego para os jovens. O Diretor Regional do Emprego, o Dr. Rui Betancourt, foi inclusivamente convidado a explicar as medidas tomadas pelos Açores na Assembleia das Regiões da Europa e no Parlamento Europeu, tendo o nosso caso sido considerado como um caso de sucesso na Europa. As diversas iniciativas regionais que tornaram um bem adquirido para muitos jovens, como a formação profissional, os estágios técnicos, os estágios para licenciados, a formação contínua, a reconversão de trabalhadores com competências menos adequadas no mercado de trabalho e o incentivo para a continuação de estudos ou os programas de empreendedorismo, foram medidas inovadoras que têm permitido a integração de milhares de jovens nos mercados de trabalho. É hoje indiscutível e vocês devem estar cientes disso. A educação, a formação têm um impacto direto no que as pessoas podem ser e podem fazer e são decisivas para a vossa empregabilidade.
Para finalizar, quero dizer-lhes com o maior gosto: podem contar com a minha total disponibilidade para repercutir no Parlamento Europeu as ideias que aqui apresentaram e desafio-os a continuarem criativos e inovadores, lutando sempre por mais futuro e por uma melhor sociedade. Obrigado a todos, participem e lutem sempre.